Olá, vamos dar continuidade à nossa primeira aula de tronco de cone. Nessa segunda aula, ainda falando sobre área da superfície total de tronco de cone, faremos um exemplo de aplicação dos conceitos estudados na primeira aula. Então, neste exemplo, acompanhem a leitura. Um marceneiro cortou uma peça de madeira em forma de um cone reto paralelamente à base, conforme a figura, obtendo um cone menor e um tronco de cone. Observem que a descrição deste enunciado, até onde eu fiz a leitura, é exatamente a descrição dada na nossa última aula de como obter um tronco de cone. Dado um cone original, eu faço um corte nesse cone por um plano paralelo ao plano da sua base. Quando fazemos um corte num cone por um plano paralelo ao plano da sua base, dividimos esse cone em dois sólidos, um cone menor e um tronco de cone. Continuemos a leitura desse enunciado. Qual é a área total da superfície do tronco de cone? Relembrando a nossa última aula, para calcular a área total do tronco de cone, nós precisamos calcular a soma das áreas de toda a sua superfície, ou seja, a área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. Para a área das bases maior e menor, eu preciso da medida do raio. Como nesse exercício foi dado, nesse enunciado, nessa figura do seu enunciado, o diâmetro da base maior, eu tenho então a medida do raio, né, da base maior. Mas a medida do raio da base menor eu não tenho pelas informações desse enunciado. Eu preciso calcular para poder calcular a área da base menor. E para a área lateral eu preciso dos raios e das medidas da geratriz, do meu cone maior e do meu cone menor. Eu conheço a altura do cone menor e a altura do cone maior. Vou deixar aqui a nossa figura com as informações fornecidas, então, por esse enunciado para iniciar esse problema. Observem que, quando eu traço a altura, vou destacar aqui com uma outra cor. Quando eu traço a altura desse tronco, desse cone maior, ok? Aqui a partir do seu vértice. A geratriz do meu cone maior, do meu cone original, e o raio desse meu cone maior, desse meu cone original, eu formo um triângulo retângulo. Quando eu destaco aqui o meu raio do meu cone menor, eu tenho também um triângulo retângulo com a geratriz do meu cone menor, o raio do cone menor e a altura do cone menor. E esses dois triângulos, esse menor e esse maior, são triângulos semelhantes. Todos dois têm aqui um ângulo reto. Este ângulo aqui é comum aos dois triângulos e a medida desse terceiro, é claro, já que os outros dois são iguais, ele também é congruente. Como os três ângulos do triângulo maior e do triângulo menor são congruentes, esses triângulos são semelhantes. Então, as suas medidas, né, as medidas dos seus lados são proporcionais. E eu posso usar semelhança de triângulo, então, para calcular as medidas que faltam. O raio
maior, como aqui vale 48, meu raio da base maior vale 24 centímetros. A altura aqui do meu cone maior, que é do meu triângulo maior, esse cateto desse triângulo maior, vale 45. A altura do meu cone menor, que é o cateto aqui do meu triângulo menor, vale 15. E falta o raio desse cone menor, da base do cone menor, que é, na verdade, esse cateto, esse outro cateto desse triângulo menor. Então, fazendo semelhança de usando aqui semelhança de triângulo, temos que este cateto aqui do triângulo maior, 45, está para este cateto do triângulo menor, 15, assim como o raio do cone maior, que é esse cateto do triângulo maior, 24, está para o raio aqui menor, R. Multiplicando aqui, então, cruzado, resolvendo, eu chego, então, que R vale 8 centímetros. Ok? Com a medida do raio do cone menor, eu posso obter a geratriz do cone menor, que eu vou chamar aqui de G minúsculo, e eu vou chamar aqui com G maiúsculo, a geratriz do cone maior, ok? Qualquer uma das duas pode ser obtida pelo teorema de Pitágoras com os seus triângulos respectivos. Vou fazer aqui primeiramente com o triângulo menor. A geratriz do cone menor é a hipotenusa desse triângulo menor. Logo, G ao quadrado é igual ao R ao quadrado, que é 8 ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Então, resolvendo 64 mais 225, tirando a raiz, eu chego que a geratriz do meu cone menor mede 17 centímetros. Com a geratriz do meu cone menor, eu posso calcular a geratriz também do meu cone maior, fazendo semelhança de triângulo ou usando o teorema de Pitágoras novamente. Vou usar aqui a semelhança de triângulo mais uma vez. Então, eu tenho aqui que a altura do meu triângulo aqui maior, que é esse cateto, né, desse triângulo, 45, está para 15, assim como esse G maiúsculo, que é a geratriz do cone maior que eu estou buscando, está para a geratriz do cone menor, que é 17. Então, novamente, multiplicando aqui cruzado e resolvendo, eu chego que essa geratriz do cone maior vale 51 centímetros. Essas medidas aqui são importantes, né, para o cálculo da área total. Vou deixá-las aqui destacadas e vou apagar aqui os meus slides, a nossa resolução, para continuar a resolução do exercício. Para calcular a área total desse tronco de cone, eu preciso ainda da área lateral e das áreas das bases. A área lateral, a área da base já está fácil, porque eu já conheço as medidas dos raios. E para a área lateral do tronco, área lateral do tronco, preciso lembrar que, como falado na nossa primeira aula de tronco de cone, a área lateral do tronco é dada pela diferença entre a área lateral do cone maior, do cone original, menos a área lateral do cone menor, que esse cone que foi obtido quando fizemos esse corte no cone, gerando o tronco de cone e esse cone menor. Então, vai ser a área lateral do cone maior
menos a área lateral do cone menor. Relembrando aí nossa última aula, que foi a primeira aula de tronco de cone. Então, a área lateral do tronco, que é o que eu estou buscando, vai ser dado por π vezes a medida do raio do tronco maior, que é 24, vezes a medida da geratriz do cone maior, que nós calculamos, 51. Menos π vezes a medida do raio do cone menor, que também foi calculado, 8, vezes a medida da geratriz do cone menor, que também foi calculado, 17. Logo, a área lateral do tronco vai ser dado por 1.224 π centímetros quadrados menos 136 π centímetros quadrados. Fazendo essa diferença, eu encontro que a área lateral do tronco é dado por 1.088 π centímetros quadrados. Para calcular a área total, então agora falta calcular a área da base maior e a área da base menor do tronco de cone. Vou deixar aqui no slide esse resultado que obtivemos e vou apagar aqui para a gente continuar os nossos cálculos. Então, a área da base maior, π vezes a medida do raio maior, 24 ao quadrado. Então, a área da base maior vai ser dado por 576 π centímetros quadrados. A área da base menor vai ser dado por π vezes a medida do raio, 8 ao quadrado, então 64 π centímetros quadrados. Logo, a área total vai ser dada pela área da base maior, 576 π, mais a área da base menor, 64 π, mais a área lateral, 1.088 π. A área total, que foi pedido no enunciado desse exercício, que é o que buscamos, vai ser dado por 1.728 π centímetros quadrados. Terminamos aqui, então, essa situação problema. Tchau, tchau.